Você já ouviu falar de uma rainha que entrou escondida no palácio, venceu um tipo de reality show versão persa e ainda arriscou a própria vida para salvar uma nação inteira? Não, isso não é roteiro de filme nem série da Netflix. Isso aconteceu de verdade. E o nome dela era Esther. Uma mulher improvável, num tempo improvável, vivendo um chamado que nem ela sabia que tinha, até o momento em que precisou decidir entre o silêncio ou a coragem. Neste vídeo, você vai descobrir como Deus usou uma jovem comum para virar peça-chave dentro do Império Babilônico. E mais, vai perceber que talvez você também esteja num lugar estratégico, só não entendeu ainda. Spoiler: às vezes, o seu chamado está escondido no meio da sua rotina mais normal. Se prepara, porque essa história vai te surpreender e te confrontar. Aliás, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Gospel Secrets. Aqui a gente descomplica a Bíblia, conta as histórias que quase ninguém comenta e te mostra que a palavra de Deus é viva, profunda e cheia de propósito até nos detalhes mais escondidos. Tudo num tom leve, direto e real. Porque sim, dá para aprender sobre Deus sem virar aula chata, e dá para ser transformado enquanto se diverte com as reviravoltas bíblicas. Então já aproveita e faz parte dessa comunidade. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. E compartilha com alguém que ama a história boa, daquelas que mudam a nossa forma de ver a vida. Agora sim, respira fundo, se ajeita aí, porque a história de hoje começa com um rei impulsivo, uma rainha rejeitada, e o destino de uma nação inteira prestes a ser mudado por uma jovem chamada Esther. Antes da gente falar da rainha que virou heroína, precisa entender o cenário onde tudo isso aconteceu. Imagina um império gigantesco que ia da Índia até a Etiópia, dominando tudo e todos. Esse era o Império Persa, e quem estava no comando era o rei Xerxes, também conhecido como o Assuero. E se você acha que esse rei era sábio, equilibrado e temente a Deus, pode esquecer. Xerxes era o típico cara poderoso e impulsivo. Do tipo que tomava decisões depois de beber demais com os amigos e ainda se achava o centro do universo. Literalmente. O ego dele era tão inflado quanto o tamanho do império que governava. Para você ter uma noção, certa vez ele fez um banquete que durou 180 dias. Sim, meio ano de festa, só para mostrar o quanto ele era rico, poderoso e generoso. Depois disso, ele ainda emendou mais uma semana de festa com o pessoal mais próximo. E foi aí que ele teve a brilhante, ou nem tanto, ideia de chamar a rainha Vasti para desfilar na frente dos amigos embriagados dele. Segundo os registros, ele mandou buscá-la para mostrar sua beleza. Detalhe: muitos estudiosos acreditam que ele queria que ela aparecesse usando apenas a coroa real. Sim, só a coroa. Aí você imagina o nível do desrespeito. E claro, Vasti, com toda a dignidade, recusou. E o que o rei fez? Mandou matá-la? Não. Pior. Ele baniu Vasti da presença dele e tirou o título de rainha, só para não ficar mal na fita na frente dos amigos. O argumento? Se a rainha desobedece, todas as mulheres do império vão se rebelar contra seus maridos. Ou seja, um show de machismo, insegurança e decisões imaturas. Mas é aqui que começa a história de Esther. Vasti fora do trono, o rei precisava de uma nova rainha. Só que, em vez de procurar alguém com sabedoria, caráter ou visão política, ele opta por um concurso de beleza. Sim, literalmente. Todos os oficiais do reino saíram em busca das moças mais bonitas para levá-las ao harém real. E olha, não era só chegar lá e se apresentar, não. Tinha 12 meses de preparação com banhos de especiarias, óleos e perfumes. Era tipo um spa de luxo, só que com uma pressão absurda. E entre essas moças estava ela, Esther, uma jovem linda, judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Ninguém sabia que ela era judia, porque Mardoqueu pediu para ela manter isso em segredo. E sim, ela era linda por fora, mas o que ninguém via ainda era o que Deus já sabia. Esther carregava um propósito muito maior do que só beleza. Ela carregava um chamado. Agora pensa comigo. Uma jovem simples,
que cresceu longe de toda essa realeza, de repente se vê dentro do palácio mais luxuoso do mundo, disputando atenção com dezenas de mulheres, tentando agradar um rei temperamental e, ainda escondendo sua identidade verdadeira. Parece até roteiro de série dramática, mas é Bíblia. No meio dessa disputa toda, Esther vai conquistando todo o mundo, dos eunucos que cuidavam do harém até os próprios servos do rei. Ela se destacava, mas não só pela beleza. Tinha algo diferente nela. Uma graça, uma sabedoria, uma leveza no jeito de falar e se comportar. Até que, finalmente, chega o dia dela se apresentar diante do rei Xerxes. E adivinha? Ele se apaixona na hora. Isso mesmo. O rei escolhe Esther como nova rainha do Império Persa. Uma jovem judia, órfã, escondida sob um nome persa, agora se torna a mulher mais poderosa do império. Sem que ninguém ali dentro soubesse, Deus já tinha posicionado a pessoa certa no lugar certo, e o melhor, no tempo certo. Mas calma, porque até aqui a história parece só um conto de fadas. Mas você já deve ter percebido que na Bíblia, toda bênção vem com uma missão. E Esther não foi colocada naquele trono só para usar vestidos lindos e comer uvas nas almofadas do palácio. O que vinha a seguir ia testar tudo: sua coragem, sua fé e sua disposição de se sacrificar por algo muito maior que ela mesma. E o mais curioso, tudo começou com um rei embriagado tomando uma decisão tola. Ou seja, mesmo quando tudo parece bagunçado, Deus já está organizando o caminho para algo maior. Esther ainda não sabia, mas ela estava prestes a ser usada para salvar o seu povo inteiro, e isso envolveria muito mais do que beleza. Ela teria que colocar a própria vida em risco, porque no fim das contas, não era sobre o palácio, era sobre o propósito. Esther já estava no palácio há um tempo, vivendo como rainha, cercada de luxo, banquetes e protocolos. Por fora, tudo. Parecia perfeito, mas por dentro, o clima no império estava prestes a mudar drasticamente. E o responsável por isso era um homem chamado Hamã. Hamã era o típico vilão clássico, orgulhoso, manipulador e perigosamente ambicioso. Ele tinha acabado de ser promovido a um cargo altíssimo, se tornando o braço direito do rei Xerxes. E como todo vilão que se preze, ele exigia a reverência de todos. Literalmente. Ele queria que todo mundo se curvasse quando ele passasse. Só que aí entra em cena Mardoqueu, o primo de Esther, que também trabalhava nos portões do palácio. E ele se recusa a se curvar. Não era birra, era princípio. Mardoqueu era judeu, e só se curvava diante de Deus. E isso, claro, despertou a fúria de Hamã. Mas Hamã não era do tipo que se contentava em atacar só uma pessoa. Ele queria ir além. Ao descobrir que Mardoqueu era judeu, ele bola um plano maligno: exterminar todos os judeus do império. Isso mesmo. Um plano genocida, frio e estratégico. E o mais absurdo, ele consegue convencer o rei Xerxes a aprovar esse decreto. Hamã apresenta a proposta de forma sutil. Tem um povo espalhado pelo reino, que tem leis diferentes e não obedece ao rei. Se o senhor permitir, podemos eliminá-los. E eu ainda deposito uma boa quantia no tesouro real para ajudar nos custos. O rei, que não fazia ideia de quem eram esses tais rebeldes, entrega seu anel real a Hamã, um símbolo de autoridade, e diz: faça como achar melhor. E assim, um decreto real é emitido e enviado para todas as províncias do império. Em uma data marcada, todos os judeus seriam mortos, homens, mulheres e crianças, sem piedade, sem defesa. Uma chacina autorizada e selada pelo próprio rei. Agora, imagina o desespero. As cidades começaram a entrar em pânico. Mardoqueu rasga as roupas, veste pano de saco e vai até os portões do palácio, em luto, chorando alto, clamando por misericórdia. Esther, lá dentro, recebe a notícia, mas ainda não tem noção da gravidade. Ela manda roupas limpas para Mardoqueu, como se ele só estivesse fora de si. Mas aí ele responde com tudo. Revela o plano de Hamã, mostra o decreto e pede que ela vá até o rei e implore pela vida do seu povo.
E aqui começa o grande dilema de Ester. Ela responde a Mardoqueu com algo que, na época, fazia total sentido. Qualquer pessoa que se apresentar diante do rei sem ser chamada pode ser condenada à morte, a menos que ele estenda o cetro de ouro. E faz 30 dias que ele não me chama. Traduzindo, ela estava com medo, porque sim, o rei era o marido dela, mas também era o homem que já tinha mandado embora a rainha anterior, só porque ela não quis aparecer numa festa. Ester sabia que entrar na presença dele sem ser chamada era arriscar tudo. A própria vida. É nesse ponto que Mardoqueu solta uma das frases mais marcantes da Bíblia, uma frase que ecoa até hoje. Não pense que por estar no palácio, você escapará. Quem sabe se não foi justamente para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Essa fala muda tudo. Ester entende. Ela poderia tentar se esconder, fingir que nada estava acontecendo, continuar no conforto do palácio. Mas isso significaria abandonar seu povo, e talvez até perder a chance de cumprir o propósito para o qual foi colocada ali. O risco era real, mas a missão era maior. E então ela responde com outra frase poderosa. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Depois disso, irei até o rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Essa resposta não é apenas uma demonstração de coragem. É um ato de rendição. Ester reconhece que não tem o controle da situação, mas escolhe confiar. Ela decide se posicionar, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Nesse momento, ela deixa de ser apenas uma rainha por aparência e se torna uma verdadeira líder. Não por força, mas por fé. Não por status, mas por entrega. Ester entende que seu papel vai além dos vestidos, das joias e do palácio. Ela foi colocada naquele lugar com um propósito. E agora era hora de cumprir. E aqui vai um ponto importante. Deus não é mencionado uma única vez no livro de Ester. Mas em cada detalhe, dá para ver sua mão agindo. Ele não fala diretamente, mas está presente em cada movimento, cada decisão, cada reviravolta. Porque mesmo no silêncio, Deus trabalha. 3 dias, 3 noites. Ester jejuou, orou, se preparou. E não foi só uma preparação externa, foi interna, espiritual, profunda. Enquanto o palácio continuava sua rotina de luxo e política, no silêncio dos seus aposentos, Ester estava travando uma guerra invisível. Não contra pessoas, mas contra o medo, a dúvida, a insegurança, ela sabia. O que viria a seguir podia custar tudo, mas também podia mudar tudo. Com coragem, Ester se arruma, veste suas roupas reais, não apenas por estética, mas porque ela entendeu. Era hora de entrar no seu propósito com tudo. E então, ela vai. Sem ser chamada, sem saber qual seria. A reação do rei, ela atravessa os corredores do palácio e entra na presença de Xerxes. O momento é tenso. O rei podia mandar executá-la ali mesmo, mas quando a vê, ele estende o cetro de ouro. A vida dela está salva. Mas Ester não se joga desesperada aos pés do rei pedindo socorro. Não. Ela age com sabedoria e estratégia. Lembra que, além de rainha, ela era uma mulher de oração e discernimento. Então, em vez de revelar logo o problema, ela convida o rei e Amã para um banquete. Só isso. Um jantar especial preparado por ela mesma. O rei aceita. Amã então se sente o cara. Imagina, ser o único convidado da rainha junto com o rei. O ego dele foi parar na estratosfera. Chega o dia do banquete. Comida boa, clima agradável, o rei curioso. Ester, o que você quer? Peça o que quiser, até metade do reino. E o que ela faz? Pede outro banquete no dia seguinte. Isso mesmo. Ela prepara o terreno com paciência. Não se precipita. Ela espera o momento certo. Enquanto isso, Amã volta para casa todo convencido, contando para esposa e amigos.
A rainha me convidou de novo. Só eu e o rei. Mas nem tudo era festa. Ele ainda estava furioso com Mardoqueu, que continuava se recusando a se curvar. A esposa dele, Zeres, e os amigos sugerem: faz uma forca de 25 metros e pede ao rei permissão para enforcar esse judeu, logo. E Amã, todo empolgado, manda construir a tal forca. O plano parecia perfeito, para ele. Mas aí, na noite entre os dois banquetes, o rei Xerxes não consegue dormir. Coincidência? Nunca. Deus estava mexendo as peças nos bastidores. Rei manda trazer os registros reais para passar o tempo, tipo ler o diário oficial do reino. E o que ele descobre ali? Que Mardoqueu salvou sua vida tempos atrás, denunciando uma conspiração. E o que foi feito para recompensá-lo? Nada. Na manhã seguinte, Amã chega ao palácio para pedir autorização para enforcar Mardoqueu. E antes, mesmo de abrir a boca, o rei o chama e pergunta: Amã, o que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Amã, achando que o rei está falando dele mesmo, solta tudo. Vista ele com as roupas reais, coloque ele no cavalo do rei. Conduza-o pelas ruas com um oficial proclamando a honra do rei. O rei sorri. Perfeito. Vá e faça tudo isso com Mardoqueu. A humilhação de Amã é total. Ele, que queria enforcar Mardoqueu, agora é obrigado a homenageá-lo publicamente. Isso aqui é mais plot twist que série da Netflix. E nem dá tempo de respirar. Chega a hora do segundo banquete. Dessa vez, Ester está pronta. O rei repete a pergunta: o que você deseja, minha rainha? E ela, com sabedoria e firmeza, responde: se encontrei favor aos olhos do rei, peço que poupe a minha vida e a do meu povo. Pois fomos vendidos para destruição, matança e aniquilação. O rei se espanta. Quem fez isso? Quem ousaria? E ela aponta: Amã. O inimigo e adversário é esse homem perverso. O clima vira na hora. Xerxes sai furioso do salão. Amã, apavorado, tenta implorar por misericórdia. Se joga no sofá onde Ester está, e o rei, ao voltar, vê a cena e grita: até agora quer forçar a rainha diante de mim? A sentença é decretada. Um dos oficiais comenta: Majestade, Amã construiu uma forca para Mardoqueu. E o rei responde: então enforquem Amã nela. Sim, Amã morre, na própria armadilha que armou. E Mardoqueu é promovido, assume o cargo de Amã e vira o novo homem de confiança do rei. Mas ainda tinha um problema. O decreto real não podia ser cancelado. O que fazer? O rei, então, autoriza Mardoqueu e Ester a redigir um novo decreto, permitindo que os judeus se defendam e se armem contra qualquer ataque. E no dia marcado para a destruição, acontece o contrário. Os judeus vencem e são preservados. Foi o nascimento da festa de Purim, celebrada até hoje pelos judeus como lembrança da salvação naquele tempo. E tudo isso começou com uma mulher, corajosa, que decidiu se posicionar. Ester não usou espada, não fez discursos inflamados, não se impôs com força. Ela usou sabedoria, oração e fé. E por meio disso, salvou toda uma nação. Vamos falar sério agora, porque a história de Ester não é só sobre uma rainha bonita e um vilão que se deu mal. É sobre propósito, posicionamento e fé em meio ao caos. E principalmente, é sobre alguém comum que decidiu confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perigoso e fora de controle. Às vezes, a gente acha que está num lugar por acaso. Um trabalho aleatório. Uma faculdade que você nem sabe por que escolheu. Uma cidade que não era seu plano. Uma situação que você não queria viver. Mas, e se tudo isso for parte de um plano maior? Ester achava que estava no palácio porque era bonita, porque venceu um concurso de beleza, porque agradou o rei. Mas no fundo, Deus tinha colocado ela ali por um propósito que ela nem imaginava. Ela não sabia que ia precisar interceder por uma nação. Não sabia que teria que arriscar a própria vida. Mas quando o momento chegou, ela entendeu. Não estou aqui por acaso. Fui colocada aqui por um tempo como este.
Talvez você esteja aí pensando que sua vida é aleatória, que você ainda não descobriu seu chamado, que está andando em círculos. Mas olha só, e se Deus estiver te posicionando como uma peça estratégica no meio de algo muito maior do que você pode ver agora? Você pode estar sendo preparado em silêncio, no anonimato. Enquanto outros brilham, você está se perguntando se Deus esqueceu de você. Mas a verdade é que muitas vezes, o palácio vem depois do jejum. O propósito vem depois da espera. A missão aparece depois da maturidade. O que Deus fez com Esther, Ele pode fazer com você. Talvez não como rainha ou rei de um império, mas como alguém que transforma ambientes, protege pessoas, defende princípios e age com coragem quando todo mundo prefere o silêncio. Esther poderia ter ficado quieta. Poderia ter pensado, não, é problema meu. Poderia ter se escondido atrás do conforto. Mas ela escolheu agir com fé, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sabendo que podia morrer. Isso aqui é um recado para você, jovem cristão. Fé não é ausência de medo. É decidir confiar em Deus apesar do medo. Você pode estar diante de situações que parecem maiores do que você. Pressões na escola, ou faculdade, desafios no trabalho, conflitos familiares, inseguranças internas, tentações externas. Mas lembra disso. Você serve a um Deus que já está cuidando dos bastidores. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. Você foi chamado para esse tempo, nesse lugar, com esse povo, para esse propósito. E olha que lindo, Esther não venceu sozinha. Ela pediu jejum, pediu intercessão, pediu cobertura espiritual. Ou seja, ela entendeu que não dava para viver o chamado isolada. Se conecta com gente que ora com você, que sonha com você, que te levanta quando você estiver cansado. Porque às vezes, o que te sustenta não é a força do braço, mas a oração de quem te ama em segredo. Outra coisa, talvez você ache que Deus está em silêncio. Afinal, no livro de Esther, o nome de Deus nem aparece. Nenhuma visão, nenhum anjo, nenhum assim diz o Senhor. Mas olha o quanto ele estava presente. Cada detalhe, cada porta, cada insônia do rei, cada festa, cada decisão. Tudo fazia parte de um plano maior. Então, se hoje Deus está em silêncio, não significa que ele está ausente. Ele pode estar costurando os bastidores da sua história. E no tempo certo, o que parece confuso vai fazer sentido. Você não precisa ser perfeito. Esther era órfã, uma jovem estrangeira, sem status. Mas foi exatamente ela que Deus escolheu. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe os mais preparados. Ele prepara os que escolhe. E se Ele te escolheu, pode confiar. Ele vai te capacitar. Pergunta que fica é: você está disposto a dizer, se perecer, pereci? Ou melhor, você está disposto a confiar mesmo quando o risco é grande? Porque às vezes, a obediência parece loucura, mas no céu é coragem. Então, respira fundo. Levanta a cabeça. Você não está aí por acidente. Deus te colocou exatamente onde você está para esse tempo. Para ser luz, para ser voz, para ser ponte, para ser cura, para ser resposta de oração. Você não é figurante na sua própria história. Você é protagonista do plano que Deus escreveu, assim como Esther. E isso é um recado claro para mim e para você. É hora de se levantar com coragem. Você não precisa ter todas as respostas, nem se sentir pronto. Porque Deus não chama os prontos, Ele prepara os dispostos. E se Ele te posicionou onde você está hoje, por mais estranho ou incômodo que pareça, pode ter certeza. É estratégico. E olha esse detalhe que não dá para ignorar. Esther não enfrentou nada sozinha. Ela buscou apoio, pediu oração, reuniu uma galera para jejuar com ela. Porque até uma rainha com toda a sua influência sabia que vencer sozinha não era o caminho. E é exatamente por isso que esse canal existe. Aqui, a gente forma uma comunidade que ora, que intercede,
que apoia uns aos outros. Então, se você precisa de oração hoje, deixa aqui nos comentários o seu pedido, seja específico ou só diga, ora por mim. A gente lê, a gente intercede, a gente carrega juntos. Porque, assim como Esther teve um povo jejuando com ela, você também tem um povo aqui, você não está sozinho. E se você quer fazer parte dessa comunidade que compartilha a fé e que busca viver os planos de Deus com intencionalidade, já se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí para fortalecer sua caminhada com Deus. Aproveita também e curte esse vídeo, isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas. E vai que essa palavra é exatamente o que alguém ao seu redor precisa ouvir? E se você está pensando em comprar uma Bíblia nova, linda, completa, que te ajude a mergulhar ainda mais fundo na palavra de Deus, dá uma olhada no comentário fixado. Deixamos algumas indicações incríveis para você lá. E claro, não sai sem maratonar os vídeos anteriores aqui do canal. Cada história tem uma revelação, uma lição e uma forma nova de Deus falar com você. Vai por mim. Deus usa até o entretenimento para transformar vidas. Para fechar com chave de ouro, guarda essa frase com você. Você não está onde está por acaso. Deus te colocou aí por um tempo como este, para ser resposta, para ser luz, para ser coragem onde muitos só têm medo. Até o próximo vídeo, com mais uma história bíblica contada de um jeito leve, profundo e que transforma. Fica com Deus. Beijinhos, Gospel Secrets.